Agora vamos estudar os tipos de sociedades estratificadas, começando pela sociedade em castas, que remota a de mais de 2000 anos atrás, pela sociedade hindu, lá na Índia, Paquistão e outros países, Butão, por exemplo, Nepal. Então, no sistema de castas, a posição social é atribuída ao nascer. A pessoa recebe a casta quando nasce. Quer dizer isso, que você se nasceu em uma casta, você não pode mudá-la ao longo de sua vida. Então você herda a casta dos seus pais. Esse é o sistema imposto pela sociedade hindu desde justamente da ascensão do hinduísmo naquela região do sul da Ásia. Nesse tipo de sociedade não é possível a mobilidade social. Mobilidade social é a forma de ou subir de padrão ou descer de padrão. Então não é possível, você nasceu em uma sociedade, você nasceu em uma casta, então aquela casta será sua para o resto de sua vida. Então não tem como você subir de padrão social, nem mesmo que você perca o poder de compra, poder financeiro, mas ainda existe o status daquela casta qual foi designada no seu nascimento e herdada da sua família. Na casta que o indivíduo nasceu, permanecerá até o fim da vida, como eu já tinha falado, e se for uma boa pessoa, nas próximas encarnações, ou na próxima encarnação, poderá subir de casta. Então, o sistema hindu, do hinduísmo, ou brahmanismo, desenvolveu esse sistema justamente para controlar a sociedade. Então não foi uma coisa que nasceu de uma forma cultural, não nasceu de uma forma de costumes. Não, quem criou esse sistema foi justamente os mais ricos, os mais poderosos, para controlar a sociedade. Então, para o hinduísmo existem várias encarnações, existem vários deuses. Então, quando você nasce em uma casta, dependendo das suas ações durante a sua vida, na próxima encarnação você pode nascer em uma casta superior, ou dependendo, se você for uma pessoa não muito boa, você pode nascer em uma casta inferior. Então é isso que eles acreditavam e ainda acreditam uma porção muito grande da sociedade hindu. O casamento entre castas não é aceito, não é permitido, justamente para controlar, fazer o controle social. Então, aquelas pessoas que nasceram em uma casta superior não vai se casar com quem é de uma casta inferior, justamente para manter a quantidade de pessoas, o padrão de vida, aquela quantidade de pessoas, aquela quantidade de famílias que estão nas castas mais superiores. Esse sistema de castas, ao longo do tempo, sofreu várias modificações, adquirindo várias subdivisões ao longo do tempo. Esse sistema surgiu na Índia, por motivos econômicos, principalmente, para controlar a sociedade, os mais poderosos permanecerem no poder e os menos poderosos ou os pobres continuarem pobres. Esse foi o principal motivo. E agregaram a religião justamente para controlar a sociedade, visto que a religião, quem controla a religião, controla o povo. O sistema de castas foi justamente criado pela religião com fins econômicos, desenvolvido pelos sacerdotes, em que, através do deus maior do hinduísmo, deus Brahma, não é cerveja, é deus hindu, e que as castas teriam surgido do corpo do deus Brahma. Então os brahmanes teriam surgido da cabeça do deus, que são os sacerdotes, os altos sacerdotes e as pessoas mais elevadas na sociedade. Os Kshatriyas, que são os guerreiros com poder político, teriam surgido a partir dos braços do Brahma. Os Vaishyas
das pernas do Brahma, que são os comerciantes, camponeses e artesãos, os trabalhadores, braçais. E já os Sudras, que serão os servos de toda essa classe, teriam surgido dos pés do Brahma. Já os Párias, pessoas sem casta, chamado também de Dalit ou intocável, eram marginalizados na sociedade, teriam surgido da poeira dos pés do Brahma. Então essa figura do deus Brahma teria surgido justamente para que cada um nascesse em sua sociedade e aqueles que eram marginalizados sem nenhum tipo de direito não interferisse na vida dos outros, a fim de podiam ser apedrejados, presos, de várias formas. E eles não podiam frequentar locais públicos nem locais religiosos, eles eram totalmente excluídos da sociedade. E quem tocasse neles, por isso o nome de intocáveis, quem tocasse neles seria amaldiçoado e teria que fazer um ritual lá com a água podre do rio Ganges. Então essa é a pirâmide social do hinduísmo. Adiantando que na Índia esse sistema foi extinto em partes, mas a maioria da sociedade ainda respeita esse sistema aí, principalmente os mais religiosos. Então tem os Brahmanes no topo da pirâmide, os Kshatriyas, os Vaishyas, os Sudras e os intocáveis abaixo da linha social. Paridade ou intocável seria a mesma coisa. O sistema de castas existe há mais de 2000 anos, porém, há cerca de 70 anos, foi abolido parcialmente, justamente pela proclamação da Constituição Indiana, que teve como a figura de Gandhi um dos seus maiores ativistas pró-independência do Reino Unido, no caso, contra o Reino Unido. A sociedade indiana mantém um sistema para controlar principalmente os Dalits, os párias que estão sem castas. A sociedade indiana mantém as tradições, porém, por lei, os Dalits ou párias são cidadãos, têm seus direitos, podem frequentar qualquer lugar como o outro, mas para a sociedade indiana eles são excluídos ainda, eles não permitem que entrem nos templos, nas igrejas, por isso que muitos desses párias estão se convertendo a outras religiões, como principalmente o budismo. O Buda ele era uma pessoa que não defendia nenhum tipo de hereditariedade, muito menos poder financeiro. Então, muitos dos cidadãos de classe mais baixa na Índia estão se convertendo ao budismo, mas também ao cristianismo. De acordo com a casta, os indianos têm privilégios e vagas de emprego nos setores públicos. Então, cada casta indiana tem um percentual de vagas nos empregos públicos e também tem um percentual de vagas nas universidades públicas. Os párias também têm a sua cota de vagas nas universidades. Então a sociedade toda está mais equilibrada, porém ainda tem muito o que desenvolver. No início da formação da Constituição indiana, queriam extinguir totalmente o sistema de castas, porém o Gandhi, com muita influência, sugeriu que não fosse extinta totalmente, que ao longo do tempo poderia acabar abolindo totalmente. Porém, ainda não foi abolido totalmente e ainda tem esse sistema de cotas. Para cada casta maior, tem cotas maiores para os empregos, privilégios ou universidades no setor público. Agora, os estamentos ou estados, que é um sistema semelhante ao sistema de castas, porém ele é um pouco mais aberto, semelhante porque ele era hereditário, mas permite a ascensão social. E surgiu justamente na Idade Média, durante o período feudal. A mobilidade social é difícil, mas não era proibida, você poderia subir de vida, ter ascensão social, dependendo do seu trabalho, dependendo mais ainda da vontade de quem fosse superior ao indivíduo. Existia durante a Idade Média, no período feudal,
porque cada estamento tinha seus privilégios, era previsto por lei também, e a posição ocupada pelo indivíduo era determinada por lei. Se nascesse servo, filho de servo, você seria servo. Nascesse escravo, seria escravo. Nascesse na nobreza, seria nobre também. E havia diferenças entre os direitos, entre os privilégios e deveres e obrigações. Então, cada estamento ou estado, cada pessoa tinha direitos e privilégios diferentes, isso tudo previsto por lei. Essa era a pirâmide social na época da Idade Média. Nós podemos ver aqui no topo da pirâmide o rei, o suzerano dos suzeranos, o rei ou a família real, toda no topo da pirâmide. Em seguida tínhamos o alto clero, que eram os cardeais e bispos, e a alta nobreza, príncipes, duques, condes e marqueses. Alta nobreza e alto clero. Em seguida o médio clero, os abades, abadesas, membros das paróquias mais ricas. E a média nobreza, que eram os cavaleiros, ou a nobreza de toga, os que iam para a guerra. Logo em seguida o baixo clero, que eram os frades, padres, freiras e monges, esses que lidavam diretamente com a população mais pobre. E a baixa nobreza, os fidalgos, que trabalhavam justamente para os cavaleiros e os demais membros da nobreza. Então essa parte aqui é separada por privilégio em relação ao povo comum. Então o povo comum era esse que estava no base da pirâmide. Tinha os ricos, burgueses, os comerciantes, banqueiros, proprietários de terras agrícolas, que tinham alguma influência, mas que não tinham títulos de nobreza. A intenção desse pessoal aqui, da alta burguesia, era justamente comprar um título de nobreza para iniciar como fidalgo ou um cavaleiro, dependendo da situação. Em seguida tinha a baixa burguesia, que eram os trabalhadores, os artesãos, profissionais liberais, lavradores, com terras, propriedade de terras, etc. Então, nessa parte aqui era mais possível haver ascensão social entre esses membros aqui. E na base da pirâmide tínhamos os camponeses, trabalhadores domésticos e trabalhadores urbanos, trabalhadores mais braçais que faziam mais força. Na base da pirâmide também era possível haver uma ascensão social dependendo apenas dos seus esforços e do seu trabalho para comprar e adquirir as coisas. Então até aqui a ascensão social era comum entre eles, porém a partir dessa linha teria que ter alguma forma de um desses aqui nomear o indivíduo para algum cargo na nobreza ou no clero. Então dependia muito dessa parte do topo da pirâmide, a parte de cima da pirâmide. A ascensão social nos estamentos na Idade Média era possível quando a igreja recrutava membros entre os mais pobres. Então, o padre, os monges iam lá nas sociedades mais pobres recrutar alguém para iniciar a sua vida na igreja. Mas não se enganem, não pense que isso aí é a bondade dos padres. Muitas vezes recrutavam meninos simplesmente para torná-lo padre, claro, mas isso aí também envolve muita pedofilia ao longo dessa igreja medieval. Quando os servos eram emancipados pelos seus senhores, os servos escravos estavam abaixo da linha da pirâmide, então eles não faziam parte da sociedade. A sociedade era até os mais pobres. Abaixo disso tinham os servos e os escravos, que às vezes os servos poderiam ser emancipados pelo senhor, e aí estaria em uma situação de trabalhador braçal. E no caso do rei, dá um título de nobreza a um homem do povo, geralmente era um homem lá, um dos ricos, um dos burgueses, que o rei, geralmente ele comprava esse título, na verdade o rei não dava, esse burguês adquiria dinheiro, comprava o título ao rei.
e ele poderia se tornar um fidalgo ou um outro membro mais alto, dependendo do poder de compra dele. Se a filha de um comerciante, por exemplo, casasse com um nobre, ela já se tornaria nobre também, e seus descendentes igualmente. Então isso é muito comum, até hoje tem família aí que busca um casamento com um rico para mudar de vida. A exemplo da Cinderela, né, que a madrinha dela buscava casar as filhas com o príncipe. Agora as classes sociais, que é mais comum em nossa sociedade, e é justamente as classes sociais, que é a estratificação atual vigente na sociedade capitalista. Forma de estratificação pela qual a diferenciação dos indivíduos é feita de acordo com o poder aquisitivo. Então não depende de lei, não depende de religião, não depende de costume nenhum. É simplesmente você ter um certo patamar financeiro e ter aquele poder aquisitivo de comprar bens, aí você está qualificado para determinada classe social. Ela permite ao indivíduo ascender ou mudar de posição social de acordo com o que o seu poder aquisitivo vai mudando. Então, se você crescer financeiramente, a sua classe social vai subir. Se você falir de repente, a sua classe social vai descer. É fruto do avanço do capitalismo comercial, já iniciou-se com a estratificação de classes sociais, tinha a classe da burguesia, a classe trabalhadora, e a partir daí, com a evolução do capitalismo, as classes sociais também foram tomando uma configuração mais complexa. É um sistema marcado por contradições e desigualdades, visto que ela permite a mudança de posição social, mas quem está no topo da pirâmide, às vezes não quer que, ou não permite, isso há muito tempo atrás, não permite que quem estiver mais pobre possa ascender socialmente, protegendo assim o seu legado. E desigualdades, nós temos aí os países mais desiguais do mundo, justamente pelo avanço do capitalismo, onde os mais ricos têm muito mais, são poucos, e têm muito mais do que a maioria dos pobres. Aqui nós temos a pirâmide social do Brasil como exemplo. Você observa aqui no topinho da pirâmide a classe A, a classe dos mais ricos. Aí temos a classe B1, tem um pouco também. A classe B2 já tem uma quantidade considerável. A classe C1 já aumenta. A classe C2, que é o miolo. E a classe D e E, que é a maioria. Então essa pirâmide etária e essa classificação é determinada pelo IBGE, pelo governo brasileiro, justamente para mapear a sociedade nacional. Então aqui tem a quantidade em porcentagem em relação às classes sociais brasileiras. Então 2,5% estão na classe A, 4,4% na classe B1, 16,5% na classe B2, 21,5% na classe C1, 26,8% na classe C2 e a grande maioria, 28,3% na classe D e E. E o que significa? Aqui temos a classe alta. Essas duas é a classe média alta e a classe média baixa, a classe média alta, classe média baixa, classe baixa e a classe assim abaixo da linha da pobreza. Nessa outra tabela nós observamos a renda média de cada classe. Né? Classe A em torno de R$25 mil, classe B1 em torno de R$11 mil, B2 em torno de R$5.000, C1 em torno de R$3.000, C2 em torno de R$1.700 e a D e E em torno de R$700, ou seja, menos de um salário mínimo por família, né? Por renda domiciliar. Então, juntando toda a renda familiar daria isso aqui. A média nacional é de R$3 mil, isso em dados de 2019. Se a gente pegar esses dados e colocar em uma pirâmide,
a coisa inverteria, né? Quem está na classe A, veja que tem quase a metade, ganha quase a metade de toda a renda nacional. Quem está na classe DE fica com o mínimo possível para tentar sobreviver. Então essa é a realidade no caso do Brasil.